Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que eu amo. Eu confesso que eu tinha pensado nesse tema para fazer um vídeo mais rapidinho para vocês, mas eu me empolgo, então eu acho que eu vou falar um bocado por aqui. No vídeo de hoje eu vou te indicar 5 filmes super pouco conhecidos para você aprender muito sobre a história da moda. São filmes que se passam em épocas diferentes e têm um figurino muito bem acurado historicamente falando. Claro que existe a licença poética, porque ela sempre está presente em qualquer produção de época, afinal tem que ter aquele equilíbrio, né, para aquele filme, aquela série fazer sentido para a gente que está assistindo aqui no século XXI, mas é uma licença poética bem pontual, bem dosada. No frigir dos ovos, os figurinos são super fiéis à moda da época em que retratam. Então, bora lá? Mas antes de começar, deixa eu passar meus recadinhos. E o primeiro vai para você que quer aprofundar seus conhecimentos em moda. Entre para a comunidade Crônicas da Moda, que eu vou te ajudar. A comunidade Crônicas da Moda é o meu clube de assinatura, onde todos os assinantes ficam reunidos num grupo super VIP no Telegram, e lá eu coloco conteúdos exclusivos de moda que eu não compartilho aqui no YouTube nem nas minhas redes sociais. São trechos dos meus livros de moda, matérias de revistas de moda atuais e antigas, análises de desfiles durante as Fashion Weeks, né? Análises de acontecimentos, comentários meus sobre o que está rolando no mundo da moda. E além de tudo isso, a gente tem uma live por semana, sim, o Encontro ao Vivo, que é maravilhoso, para a gente falar de algum assunto do mundo da moda. E aí a gente já teve lives sobre a história da moda no Brasil, já teve lives sobre movimentos artísticos na moda, já tivemos lives contando as histórias das Fashion Weeks. Foi muito legal, tem sido cada vez melhor. Tivemos inclusive muitas lives sobre cinema e figurino que são maravilhosas. Elas acontecem todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Mas se você não puder participar desse horário, fica tranquila, porque elas ficam gravadas e você pode ver depois quantas vezes quiser. Todo o conteúdo da comunidade é voltado para te munir de repertório, ampliar a sua cultura de moda e assim você se tornar um profissional mais completo, caso você trabalhe na área de moda, ou simplesmente ampliar os seus conhecimentos para essa área que você gosta. Vou deixar o link para você se inscrever aqui na descrição do vídeo, que aí quando acabar você já vai, clica, se inscreve, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Todo mundo que entra para a comunidade não quer mais sair. E agora já vai deixando o seu like aqui embaixo no vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as crônicas da moda para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, é só clicar nessa bolinha aqui embaixo. É super simples e não deixe de seguir o Crônicas da Moda nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que tem muito conteúdo bacana para você lá. Bom, o primeiro filme que eu tenho para indicar para vocês, um dos meus filmes preferidos da vida, eu já revi ele várias vezes, que se chama Um Pouco de Caos. O figurinista é Joan Bergen, que também fez os figurinos das séries The Tudor e Vikings. E esse filme, ele mescla um pouco de história real com ficção. O enredo se passa na França do século XVII, mais especificamente na segunda metade, então eu tô falando aí de 1650 para cima, e se passa em Versalhes, na corte de Luís XIV, e é um romance. Então só por todo esse contexto já dá para perceber que ele vai ser maravilhoso. O filme retrata um período em que o palácio já está construído, toda a corte já está morando lá com o rei, e na história o Luís XIV faz uma encomenda ao André Le Nôtre, que era o arquiteto, né? Foi o arquiteto que construiu o Palácio de Versalhes. Esse cara realmente existiu, assim como o Luís XIV e tantos outros personagens do filme. E esta encomenda era um jardim musical, né? Na verdade seria um jardim, né? Tipo um jardim suspenso, com uma espécie de pista de dança, de área no centro, para que ele pudesse dar verdadeiros bailes ao ar livre. Bom, e para fazer esse projeto, o André Le Nôtre precisa de um paisagista, e aí que vai entrar a Madame Sabine de Barra como paisagista, que é uma personagem ficcional, e aí já viu, né? Eles vão trabalhar juntos e vão se apaixonar. O filme é super leve, belíssimo, com a trilha sonora maravilhosa e um elenco de peso. O protagonista é interpretado pelo Matthias Schoenaerts, que é um ator assim que eu adoro, e ele faz par romântico com a nossa maravilhosa Kate Winslet, né? Que não tem como não amar essa mulher e o trabalho que ela faz. E o Luís XIV é interpretado pelo Alan Rickman. Quem lembra, ele é o Snape de Harry Potter, né? Já faleceu, infelizmente. E ele, inclusive, também é o diretor desse filme. Eu achei muito bom que ele dirige o filme e ele mesmo se colocou no papel de Luís XIV, né? Incrível. O figurino é bastante fiel à moda da época. A gente tá falando aqui do período barroco, que tinha uma moda super opulenta. O barroco foi um movimento artístico que teve muitos desdobramentos na arquitetura, na decoração e também na moda, com essa coisa super ornamentada, exagerada, com essa certa extravagância
de certa forma, com muitos adornos, muito ouro, formas curvilíneas. Era um estilo com muita ornamentação e muito esplendor, principalmente. E o que eu achei muito legal nesse filme é que as principais referências de moda não são as mulheres, são os homens, o que faz todo sentido considerando o contexto da época. Até o século XVIII, a moda era uma coisa ligada a ambos os sexos, tanto a mulheres quanto os homens, mas especialmente aos homens, e principalmente no contexto do filme que a gente está falando da França e da corte de Luís XIV. O Luís XIV era um rei que tinha muita afeição por moda, ele era um grande ícone fashion, uma grande referência de moda, então todo mundo seguia ele. E quando eu falo que a moda era até mais masculina do que feminina, é porque a moda nada mais era do que uma ferramenta de demonstração de poder, né, de status, e a gente está numa sociedade patriarcal, naquela época muito mais patriarcal do que hoje, onde o poder não só estava na mão dos homens, mas na mão de homens específicos, né, do rei, dos homens nobres, né? Então eles eram mais detentores do poder da moda, então as roupas deles eram com cores mais fortes, vermelho, rosa, azul, eram com mais ornamentos, mais bordados, mais dourados, eles usavam peruca, salto alto, então tudo que era para engrandecer, eles usavam muito mais do que as mulheres. E a gente vê isso muito no filme, quando a gente olha o figurino dos homens, que tem sempre os tons mais fortes, as peças mais exageradas, os bordados, e o figurino das mulheres, por outro lado, tem os tons pastéis, os tons claros, os beges, com a única exceção dos tons escuros como preto, que é quando tá de luto. E eu achei isso muito legal porque é muito difícil a gente ver filmes que se passam nessa época do período barroco e do rococó, tratando o figurino dos homens como realmente era na moda da época, né? Porque sempre tenta trazer aquele equilíbrio para uma coisa que seja, que aproxime aquele figurino, aquela roupa do que a gente tem hoje como referência masculina, que é completamente o oposto, né? A moda masculina, já há muitos séculos, é ligada à austeridade, a uma coisa básica, a uma coisa minimalista, tons sóbrios, completamente o oposto disso aqui, né? Então, muitos filmes têm a tendência de dar uma amenizada no figurino masculino quando se trata dessa época específica e em um pouco de causa isso não acontece. Com exceção, é claro, do protagonista, o André Lenôtre. Afinal, estamos falando de uma história de romance, ele tem que ser acima de tudo o galã, a gente tem que achar ele super bonito e claro que se ele estiver todo emparequetado assim, tá muito distante do nosso padrão de beleza masculino que temos hoje. Então, se ele estivesse com peruca, com cheio de babado, de bordado, a gente não ia achar ele tão bonito assim. Então, perceba que a roupa dele, as cores são mais sóbrias, ele tem o cabelo comprido, mas ele não usa peruca, né? Os babados, as rendas, os laços dele são sempre mais discretos que os demais, justamente para fazer esse contraponto. E falando agora do figurino das mulheres, eu já dei aqui um pequeno spoiler das cores, né? Que eram muito usados esses tons mais claros, pastéis e beges, que eram mais associados a essa delicadeza e essa fragilidade feminina que se via na época, e também um grande marco da moda feminina do século XVII eram as mangas bufantes, né? As mangas com muito volume, a gente vê aqui, né? A saia também já estava volumosa, esse volume daqui até o final do século XVIII só vai crescer, só vai aumentar, ela só vai reduzir agora no século XIX. Mas eu diria que a principal característica da moda feminina dessa época são as mangas, que estão muito bem representadas aqui, associadas às cores também. Outro filme maravilhoso, e esse é da minha diva Sofia Coppola, se chama O Estranho que Nós Amamos. A figurinista Stacey Bassett, que também trabalhou com Sofia Coppola em outros filmes, como Bling Ring e mais recentemente Priscila. Não é novidade que Sofia Coppola sempre preza muito pelos figurinos no filme dela. Uma marca registrada das suas produções é ter um figurino super bem feito, com cuidado, né? E nesse filme ele faz um excelente uso das cores, dos tons pastéis, associando também a fotografia, que é belíssima. Bom, a história se passa durante a Guerra Civil Americana, que durou de 1861 até 1865, então a gente está em meados do século XIX, e a história mostra um internato para mulheres com apenas 7 moradoras restantes, que é a diretora do internato, a Nicole Kidman, uma professora e 5 alunas ali pré-adolescentes / adolescentes. Essas mulheres vão acolher um soldado ferido que vai despertar
interesses diversos nelas. E eu já adianto que o rumo da história não é nada do que você pensa. Bom, na década de 1860, a gente está ali no finalzinho do romantismo, que foi um movimento artístico que prezou muito por seu sentimentalismo, por essa coisa etérea, meio bucólica, né? Na moda a gente vai ter como marcas registradas essa saia super ampla, rodada, a cintura bem marcada, elementos como rendas, babados, laços, flores, passarinhos, tudo isso, e tinha o decote também, que era um decote arredondado, oval, bem aberto, mas só para a noite. Para o dia, pela manhã, eram decotes bem fechados aqui no pescoço. Bom, e o figurino é um pouco mais austero, primeiro porque estamos num período de guerra, né? E segundo porque estamos nos Estados Unidos, que nem de longe era o detentor da moda no século XIX, muito pelo contrário, eles estavam muito distantes ainda dessa realidade da moda. Então, assim, o contexto do filme não é a maior referência fashion do mundo, mas ainda ali a gente vê, né, traços da moda da época, como eu citei, né, com as saias, com os detalhes das roupas, os babados e tudo mais. Mas o mais interessante é, como eu falei, das cores. Esse filme, ele faz um uso muito legal desses tons claros e pastéis, que é o que predomina, né, nas roupas ali das mulheres, das protagonistas, justamente para trazer essa imagem de mulheres delicadas, ingênuas, inocentes, frágeis, mas que elas só parecem ser tudo isso. Terceiro filme, esse é maravilhoso e vocês vão me matar, porque ele não está disponível, gente, em streaming nenhum. É super difícil encontrar informação sobre ele, ele é bem filme nichado. Eu só vi ele uma vez no DVD e eu me apaixonei perdidamente. O nome dele é Cherie. A figurinista é a Consolata Boyle, não é muito conhecida no mercado, mas o filme é maravilhoso porque é uma comédia que se passa em plena Belle Époque em Paris, ali no início do século XX, e conta a história de uma cortesã aposentada, que é a Michelle Pfeiffer, maravilhosa, que ela acaba tendo um affair, um caso com um cara muito mais novo que ela, um jovem, que é filho de uma antiga sua colega de trabalho, né? Se é que você me entende. E o que eu acho mais legal desse filme não é só o figurino, mas que eles fazem um retrato muito legal de um contexto muito específico dessa época, que era o quê? No início do século XX, ali na virada do 19 para o 20, na verdade, você ser cortesã era um super negócio. Era tipo você ser uma sugar baby, né? Porque essas cortesãs eram amantes de homens importantes, né? De políticos, de nobres, até de reis. E elas ganhavam belas casas ou apartamentos, empregados, roupas, joias, elas tinham tudo. E muitas vezes, quando os caras morriam, elas ficavam com tudo lá para elas, como herança. E é o caso justamente da nossa protagonista aqui, interpretada pela Michelle Pfeiffer. O figurino, gente, é o puro suco do melhor da moda da Belle Époque. A gente vai ver chapéus enormes, a gente vai ver renda, a gente vai ver babado, a gente vai ver drapeado, a gente vai ver orientalismo, a gente vai ver, assim, flores, babados e passarinhos e Art Nouveau, tudo que é muito característico daquela época. A única coisa que a gente não vai ver muito nesse filme é a silhueta em S, porque a história já se passa em 1910, né? Já ali no finalzinho da Belle Époque, né? A Belle Époque acaba em 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. E o espartilho em S, ele é uma coisa que fica muito ali bem na década de 1900, né? Que é aquele espartilho que projeta o peito para frente, a bunda para trás. Em 1910 ele já não era tão usado, porque o Paul Poiret já tinha vindo, tirando o espartilho, já estava fazendo uma moda muito inspirada na estética neoclássica, no orientalismo também. Inclusive temos um vídeo aqui no canal contando a história de Paul Poiret, que é maravilhoso. Inclusive ele foi um dos grandes amigos de Tarsila do Amaral, que usou muitas peças dele, então vale a pena você ver depois. Quarto filme maravilhoso para você entender a história da moda, Suíte Francesa. O figurinista é o Michael O'Connor, que também fez os figurinos do filme A Duquesa, com a Keira Knightley, que também é maravilhoso, né? E bom, esse filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na França ocupada. Não se passa em Paris, se passa numa cidade mais do interior. E a gente tem um contexto ali onde a nossa protagonista Lucille, interpretada pela Michelle Williams, ela tá morando com a sogra, porque o marido dela foi lutar na guerra. Elas têm uma condição social bastante boa, assim, considerando como tá o resto da cidade, elas têm, assim, a melhor casa da cidade. E quando os alemães invadem, chegam na cidade delas, elas são intimadas a receber um oficial do alto escalão nazista. Este oficial é o Bruno von Volk, interpretado pelo Matthias, o mesmo lá que fez o André Lenotre em Um Pouco de Caos. E aí, bom, a história toda se complica quando a Lucille e o Bruno engatam num romance.
Além da história ser muito boa e muito bem construída, o figurino também é muito fidedigno ao período em que se retrata. A gente está falando de um período de racionamento, a gente está falando de um período que muitas maisons de moda fecharam, que moda, assim, praticamente era muito restrita, não só quem podia pagar, mas também, mesmo quem podia pagar, não tinha muitos acessos porque o racionamento não deixava. Havia racionamento de tecido, de couro, do que vocês puderem imaginar. E ainda mais no contexto em que o filme se passa, que é um contexto de uma pequena cidade ocupada, a gente vê que é um figurino muito austero. Os vestidos da Lucille, eles praticamente são todos na mesma modelagem, que é de botão na frente, com manga, golinha, levemente acinturado, sem saia rodada, uma saia mais reta. E é uma modelagem que vai se repetir por praticamente todas as personagens femininas do filme, com poucas alterações, né? Quando são personagens que estão numa situação socioeconômica mais difícil, a gente vê que o vestido é mais gasto, que eles em geral são de cores escuras, né? Os de Lucille, como ela tem uma condição financeira melhor, são de tons mais claros, isso já evidencia, né, um certo poder aquisitivo que ela tem, né? Já tem assim umas estampas mais delicadas, de florzinha, xadrezinho, né? Pra mostrar, tipo assim, ela não é uma mulher que pega no batente, né, porque ela tá ali numa situação, mesmo naquele período, ainda confortável. E o que eu acho bacana desse filme, que obviamente ele não tem figurinos lindos, porque a moda da época, ainda mais nesse contexto, não era linda, mas o que eu acho bacana é que é um dos poucos filmes que a gente vê a moda feminina nos anos 40, neste contexto de guerra, né? Porque a maioria dos filmes que se passam na Segunda Guerra Mundial tem um elenco prioritariamente masculino, onde todos estão fardados, né? Mesmo quando as mulheres aparecem, elas também aparecem fardadas. Então é muito difícil a gente ter essas nuances de como era a moda dos anos 40 e a suíte francesa nos mostra muito bem. E por último, mas não menos importante, esse é um filme relativamente recente, lançou tem uns 2 anos, eu acho, se passa nos anos 50 e assim, gente, o comfort movie perfeito, aquele pra você ver enrolado no edredom com a pipoca, com a panela de brigadeiro, porque ele é muito lindo. Ele se chama Senhora Harris Vai a Paris. A figurinista é a Jane Bevan e de todos os figurinistas que eu citei aqui, ela é de longe a mais famosa, ela é super premiada, tem vários Oscars ali na prateleira dela. O último que ela ganhou foi com Cruella, né? Também já ganhou com Mad Max, tudo bem que eu não achei isso muito justo, mas vá lá, ela ganhou. Já fez também figurinos do Discurso do Rei, de vários filmes famosos. Ela realmente é um grande nome na indústria dos figurinos. E esse filme tem uma história muito fofa, porque se passa nos anos 50. A senhora Harris é uma faxineira inglesa que mora em Londres e ela um dia vê na casa de uma das suas clientes um vestido Dior. E ela fica encantada. Ela tem aquele contato com o sonho Dior, se torna assim, o sonho da vida dela ter um vestido daquele, mas que é uma coisa completamente inalcançável, porque é muito caro. Até que ela recebe uma rescisão do governo, porque o seu marido faleceu na guerra, né? Ela é viúva, ela recebe essa rescisão, a bolada, e ela usa aquele dinheiro para ir para Paris comprar um vestido Dior, que é o sonho da vida dela. Ela não tá nem se importando se ela tem para onde ir com aquele vestido ou não, ela só quer ter um vestido Dior. E é muito lindo, é muito fofo, a gente vê ela com toda aquela ingenuidade, né, chegando, adentrando naquele mundo da alta costura, do luxo, né, de uma forma completamente inocente, querendo apenas comprar um vestido. E o filme é muito bom porque não só tem esse lado singelo, né, mas também tem esse lado do sonho, que é a Dior, e mostra também muito como funciona a Maison por dentro ali nos anos 50, as modelos, as costureiras, como era feito um vestido. Tem uma cena super longa de um desfile que é maravilhoso, assim, gente, pra quem gosta de história da moda, pra quem gosta de moda de uma forma geral, essa cena é um deleite, ela é maravilhosa, passa vários modelos icônicos da Dior, inclusive a marca abriu seus arquivos para figurinista, né, para equipe do filme, para fazer pesquisas, para usar de referências, enfim. Então, assim, é um filme belíssimo, né, maravilhoso, figurino super bem acurado historicamente, até porque estamos falando da Maison Dior, né, então não tinha como ser diferente, né, aí é um lugar que não cabe licença poética mesmo, né. Então, assim, é isso. É um filme, assim, pra fechar com chave de ouro a nossa lista de indicações aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Comentem aqui se vocês já conheciam algum desses filmes, se vocês já viram, o que é que vocês acham, né? E comentem aqui também outros filmes que vocês gostariam que eu falasse aqui também. Uma coisa, todos esses filmes que eu falei pra vocês estão disponíveis aí nos mais variados serviços de streaming. É só vocês pesquisarem no Google. O único realmente que tá difícil de achar é Cherry. Mas se alguém encontrar aí em algum site, coloca o link aqui embaixo que vai ser muito útil. Um beijo e até o próximo vídeo!